S24FE versus Poco F7, qual o melhor? No vídeo de hoje eu trouxe uma comparação direta entre esses dois celulares, onde eu vou falar das câmeras, do desempenho, do preço e diversas outras coisas. E claro, também vou falar qual deles é o melhor para você, se baseando no que você busca no celular. Mas vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Bom, bora começar falando do desempenho desses dois celulares. O S24FE traz o processador Exynos 2400E, que é um processador muito potente, já que esse celular com esse processador faz seus 1.600.000 pontos no AnTuTu, sendo uma pontuação muito boa. Basicamente, você vai conseguir rodar qualquer jogo sem nenhum problema. Por outro lado, o Poco F7 já traz um dos processadores mobile mais poderosos que a gente tem disponível hoje em dia. No caso, ele vem com um processador Qualcomm Snapdragon 8S Gen 4. Para vocês terem uma ideia da potência desse processador, o Poco F7 com ele faz os seus 2.084.000 pontos no AnTuTu. Simplesmente absurdo. E lógico, com esse celular você vai conseguir rodar qualquer jogo, até melhor do que com o S24FE. Até porque, além do Poco F7 entregar muito mais potência, os processadores da Qualcomm também são bem mais otimizados para jogos. Então acaba que o Poco F7 nesse ponto ele se sobressai muito se comparado com o S24FE. Mas é claro, para que o celular entregue um bom desempenho, ele logicamente não tem que vir apenas com um bom processador. Ele também tem que vir com ótimas opções de memória. E fique tranquilo, até porque esses dois celulares têm sim boas opções de memória. O S24FE traz seus 8 GB de memória RAM e opções de 128, 256 ou 512 GB de memória interna. É simplesmente muito bom. E claro, se você for comprar o seu S24FE, eu recomendo você pegar a versão de 256, até porque a versão de 128 GB de memória interna é abaixo do necessário hoje em dia. Não que não dê para você utilizar o celular com essa quantia de memória, mas como os jogos e aplicativos hoje em dia estão cada vez mais pesados, acaba que 128 GB é pouco. E falando em pouco, vamos falar dele, o Poco F7. Esse celular traz seus 12 GB de memória RAM e opções de 256 ou 512 GB de memória interna. Também muito bom. Basicamente, com relação às opções de memória desses dois celulares, eles são excelentes. O Poco F7 tem uma vantagem na quantidade de memória RAM, porém o Galaxy S24FE tem uma vantagem na maior variedade de opções de memória interna. Mas no geral, os dois celulares são muito bons. Mas eu tenho que lembrar que o preço desses dois celulares muda de acordo com as opções de memória. Mas independente da versão, eu deixarei todos os links de compra desses dois celulares aqui embaixo na descrição. E eu tenho que lembrar que a gente está em período de Black Friday, então o preço desses celulares tende a baixar bastante. Talvez quando você estiver vendo este vídeo, os preços já tenham baixado. Então não esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição. E como eu já falei em preço, bora falar do preço desses dois celulares. O S24FE, no dia dessa gravação, tem um preço que gira em torno de seus R$ 2.600. A Samsung deu uma leve aumentada nos preços em geral em todos os celulares, mas agora nessa Black Friday esses preços tendem a cair. Por outro lado, o Poco F7 tem um preço que gira em torno de seus R$ 2.500 a R$ 3.200. Esse preço varia bastante, mas é que depende de onde você comprar. Se for no marketplace como Shopee ou AliExpress, os preços são mais baixos, mas se for no marketplace como o Mercado Livre, os preços tendem a ser mais altos. Mas depois de eu ter falado do preço desses dois celulares, você pode ter achado que ele é bem alto. Mas será que com o preço desse eles têm uma boa tela? E pode ficar tranquilo que sim, eles têm uma ótima tela, já que o S24FE traz uma tela de 6.7 polegadas Dynamic AMOLED 2X, que é basicamente a melhor tecnologia que se tem em painel de LED disponível hoje em dia. Além disso, essa tela tem uma resolução de Full HD+, ou seja, ela tem uma resolução de 1080 por 2340 megapixels. E por conta do tamanho da tela e essa resolução, ele traz uma densidade de 385 ppi. Ppi, para quem não sabe, é pixel por polegada na tela do celular. Com essa quantidade de ppi, basicamente você vai ter um alto detalhamento nas imagens e vídeos que você vê na tela desse celular. Além disso, o S24FE tem uma tela de 120 Hz com proteção Corning Gorilla Glass Victus Plus, que não é a proteção mais resistente que a gente tem disponível hoje em dia, porém é muito boa. Por outro lado, o Poco F7 traz uma tela de 6.88 polegadas com painel AMOLED, que não é a melhor tecnologia que se tem disponível hoje em dia, porém não é ruim. Essa tela tem uma resolução Quad HD, ou seja, 1280 por 2772 megapixels. Por conta do tamanho da tela e dessa resolução que ele tem, ele traz uma densidade de 447 ppi, que basicamente é muito alto e ganha muito comparado com a densidade de pixels do S24FE. Por conta dessa alta densidade de pixels, você vai ter um excelente detalhamento nas imagens e vídeos que você vê na tela desse celular. A tela do S24FE não é ruim, porém a do Poco F7 ganha nesse quesito. Além disso, ele traz seus 120 Hz de taxa de atualização e proteção Corning Gorilla Glass 7i, que não é a proteção de tela mais extraordinária
extraordinária que se tem disponível hoje em dia, mas não é ruim também. Basicamente, com relação à tela, esses dois celulares têm excelentes configurações. Claro, o S24 FE ganha em alguns quesitos, por exemplo, no painel de LED, ou seja, na coloração do celular. Mas o Poco F7 acaba ganhando em outros quesitos, como a resolução da tela, que vai te trazer um maior detalhamento nas imagens e vídeos. Não que a do S24 FE seja baixo o detalhamento, porém a do Poco F7 vai ser um pouco melhor. Mas é claro, para que o celular sustente uma boa tela e um bom desempenho por um longo período de tempo, ele logicamente tem que ter uma excelente bateria. E pode ficar tranquilo que esses dois celulares têm sim boas baterias, já que o S24 FE traz uma bateria de 4.700 mAh e suporta até 25 watts de potência de carregamento. Essa bateria do S24 FE não é tão extraordinária, até porque ela está um pouco abaixo do padrão de mercado hoje em dia, que é os seus 5.000 mAh. Porém, como a Samsung otimiza bem os seus celulares, acaba que essa bateria de 4.700 mAh vai durar por um longo período de tempo. Mas se o S24 FE não tem uma bateria tão grande, por outro lado, o Poco F7 tem sim uma bateria extraordinária, já que ele traz uma bateria de 6.500 mAh, sendo uma das maiores baterias que se tem disponível hoje em dia em celulares. Além disso, ele já suporta seus 90 watts de potência de carregamento, simplesmente absurdo. E se você está com dúvida, tanto a Xiaomi quanto a Samsung manda o carregador com máxima da potência que esses dois celulares suportam. Então, no unboxing do S24 FE você vai ter um carregador de 25 watts e no unboxing do Poco F7 você vai ter um carregador de 90 watts. Muito provavelmente na hora de comprar o celular você não olha apenas as configurações de tela, de potência, de preço e opções de memória. Uma das principais coisas que você deve olhar é com relação ao conjunto de câmeras do celular, até porque se ele tem um conjunto de câmeras muito porcaria, ele pode não atender os seus gostos. No caso, o S24 FE traz um conjunto de câmeras que é muito bom, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels, câmera grande angular de 13 megapixels e uma câmera telefoto de 8 megapixels. E ele consegue gravar em até 8K 30 fps com as câmeras traseiras. E ele traz uma câmera frontal de 10 megapixels, que consegue gravar em até 4K 60 fps. Basicamente é um conjunto de câmeras simplesmente absurdo. Esse também é um dos principais pontos de venda desse celular, porque você não paga muito caro no celular em ter um conjunto de câmeras de celular topo de linha. Por outro lado, o Poco F7 já não traz um conjunto de câmeras tão bom, já que ele vem com câmera principal traseira de 50 megapixels e uma câmera grande angular de 8 megapixels. E ele consegue gravar em até 4K 60 fps com as câmeras traseiras. E ele traz uma câmera frontal de 20 megapixels, que consegue gravar em apenas Full HD 60 fps. Uma porcaria! Mas eu tenho que lembrar que o foco do Poco F7 não é ter um conjunto de câmeras tão bom. Já o S24 FE tem esse foco, então acaba que ele traz um conjunto de câmeras bem melhor. Lembrando mais uma vez que a gente está em período de Black Friday e muito provavelmente o preço dos dois celulares estão mais baixos, então não esqueça de conferir os links que estão aqui embaixo na descrição. Basicamente, os dois celulares são excelentes opções, mas é claro, cada um tem as suas prioridades. O S24 FE é para aquela pessoa que quer um celular que seja muito bom para fotos e vídeos e muito provavelmente quer criar conteúdos com o celular. Já o Poco F7 é para aquela pessoa que não liga muito para um conjunto muito bom de câmeras, mas sim quer um celular que entregue um excelente desempenho em jogos. Lógico, o S24 FE tem um excelente desempenho em jogos, mas como o Poco F7 tem um processador que é da Qualcomm, acaba que ele é um pouco mais otimizado para jogos, então acaba que ele é melhor para quem só quer jogar com o celular. Mas se mesmo depois de tudo que eu falei, você ainda não decidiu qual celular da Xiaomi ou da Samsung escolher, assista um desses dois vídeos, até porque neles eu falo diversas outras opções de celulares, tanto da Xiaomi quanto da Samsung. Então é só clicar num desses dois e eu te vejo por lá.